Graça e paz. Você sabia que aquilo que pensamos ser impossível, Deus põe o nome de milagre? E que para Deus não há nada impossível. E que também tudo é possível ao que crê. Pois Deus tudo pode fazer. E que o mesmo Deus que curava, que livrava, que salvava, continua curando, livrando e salvando. Deus não mudou, Ele é imutável. E os seus milagres e suas curas continuam acontecendo. Eu quero trazer para você aqui hoje uma história de cura e milagre que Jesus realiza com suas mãos sobre a vida de pessoas que estavam passando por uma dificuldade, pessoas que estavam vivendo o improvável, pessoas que talvez tenham perdido por um momento a esperança de encontrar uma solução para o problema na qual estavam vivendo. Porém, quando elas buscaram em Jesus Cristo, receberam uma resposta imediata. E o problema que tanto as castigava foi resolvido. No livro de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 41, vamos aqui aprender duas histórias de cura e milagre que Jesus realiza. E essa história, ela é bem assim. Eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à beira da morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus bens e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido. Preste muito bem atenção nessas duas histórias. Um homem chamado Jairo vivendo uma angústia, uma agonia em sua vida, porque a sua filha estava desfalecida, à beira da morte em sua casa. Ele então se apressa e vai em direção a Jesus Cristo, a qual já estava sendo reconhecido naquela região pelas suas curas e milagres que ali ele estava realizando. E ele vê ali em Jesus uma oportunidade daquele problema ser resolvido, daquela situação ser solucionada. Sem demora, então, ele se apressa em chegar até Cristo e conta-lhe a sua situação, convidando ele para entrar na sua casa. Não é diferente de nós. Quando passamos por uma situação difícil, quando passamos por uma dificuldade que está além das nossas forças, que está além das nossas competências, fazemos o quê? Recorremos a Deus, recorremos a Cristo. E geralmente o convite que fazemos a Deus é este: Senhor, entra na nossa casa, entra na nossa vida, traz cura, traz milagre, me ajuda a resolver a situação. Mas muitas vezes também não levamos em consideração que Jesus já está presente na nossa casa, na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na nossa família. É isso mesmo. Talvez você esteja buscando lá fora o que já existe aí dentro. E você sabia disso? Muitas vezes estamos assim, apressados demais para tentar resolver os problemas de nossas vidas. E não percebemos a presença de Jesus Cristo dentro do nosso lar. Bom, a situação de Jairo era complexa. Ele estava quase perdendo sua filha. Mas ele tem uma única oportunidade de ir até Jesus Cristo. É o que ele faz, é o certo a se fazer. E quando você busca o certo a se fazer,
o resultado não pode ser diferente, a não ser que você busque no que você precisa, não seja como você esperava. Jairo se apressa, vai até Jesus e diz: Senhor, vamos até minha casa. Minha filha, ela está morrendo, ela está desfalecida. Jesus então prontamente se dispõe a ir. Opa, vamos sim, vamos até a sua casa, vamos ver o que está acontecendo com sua filha. Bom, Jairo não imaginava, muito menos sabia, que Jesus já sabia de tudo aquilo que aconteceria e do que estava acontecendo em sua vida. Ali, quando Jairo está caminhando com Jesus em direção à sua casa, uma multidão que cercava Jesus o apertava, impedindo que ele chegasse com pressa na casa de Jairo. E Jairo estava vivendo uma situação de emergência, uma situação na qual ele tinha pressa. Imagina só a agonia de um pai, a agonia de um filho, quando vê de um pai, a agonia de uma mãe quando vê o seu filho desfalecido, doente. Ele faz de tudo para curar, para tratar, para sarar logo seu filho, porque nem um pai, nem uma mãe consegue por muito tempo ficar vendo o seu filho doente. Aquilo dói lá dentro. É como se o pai, como se a mãe sentisse aquela enfermidade. É como se ele sentisse aquela dor. E eu garanto para você que qualquer pai, bom pai, qualquer mãe, boa mãe, facilmente trocaria de lugar com o seu filho e assumiria para si a dor que seu filho está sentindo. É isso que Jesus faz. Ele prontamente se dispõe a atender Jairo. A situação necessitava de urgência, mas a multidão aglomerada em volta de Jesus impedia a caminhada. Para completar a situação, diante da agonia, do desespero de Jairo, se aproxima também de Jesus uma mulher. Só que esta mulher, diferentemente da multidão, ela tem uma certa dificuldade para se aproximar de Jesus. Ela então começa a se arrastejar entre as pernas das pessoas, engatinhando ali como se fosse uma criança, né? E que ela chega próximo o suficiente de Jesus para pelo menos conseguir tocar na orla dos seus vestidos, ali na barra das vestes de Jesus. E quando ela toca ali naquela barra das vestes de Jesus, instantaneamente o fluxo de sangue a qual a castigava há 12 anos, e olha que coincidência interessante, tanto a filha de Jairo tinha 12 anos, quanto esta mulher já sofria 12 anos. Isso tem um significado muito importante, eu já vou mostrar para você. Ela toca na orla de Jesus e ali naquele momento ela é curada. O seu fluxo de sangue é estancado, o seu problema é cessado, e este problema que tanto também a angustiava. A Bíblia relata que esta mulher havia procurado muitos médicos, muitos tratamentos, havia gastado seus recursos, todo o seu sustento em busca de uma cura, em busca de uma solução para o seu problema. Mas a Bíblia também retrata que tudo foi em vão, que a situação daquela mulher era cada vez pior. Além dela ter que lidar com a situação sua, né, física, lutando contra uma enfermidade, ela também tinha que lutar com a indiferença da sociedade, das pessoas, porque uma mulher, quando estava no seu ciclo menstrual, ela não poderia andar no meio das pessoas de forma coletiva. Pelo contrário, eles eram bem rigorosos, rígidos, né, com algumas situações. Uma mulher, quando estava nesse período de ciclo menstrual, ela tinha que ser retida em algum canto, ela tinha que ser isolada, ela tinha que vestir vestes pretas que ia ali caracterizar que ela estava num período menstrual. Ou seja, há 12 anos esta mulher era excluída, ela era isolada. Há 12 anos essa mulher era taxada como uma mulher doente, enferma. Algo que poderia ser apenas natural na vida dela, como é natural na vida de toda mulher passar por um ciclo menstrual de mês em mês, para ela se tornou
um grande desafio, um grande peso, um grande fardo. E foi justamente isso que representa esses 12 anos de enfermidade na vida desta mulher. Um fardo, um peso a qual ela teve que carregar, mas não desistiu. Esta mulher não desistiu, até porque se ela tivesse desistido ao longo desses 12 anos, ela não teria conhecido Cristo. Se ela tivesse pensado, em desistir da sua própria vida por causa de uma enfermidade que há 12 anos ela carregava, ela não teria tocado na orla de Cristo, ela não teria sido curada. E este é um segredo que esta palavra traz sobre nossa vida, debaixo de milagres e curas. Quem alcança milagre, quem alcança cura, são aquelas pessoas que não desistem. São aquelas pessoas que não desistem, independente da situação. Independente da situação parecer ali improvável que haja uma solução, até muitas vezes ao ponto de levar você até mesmo uma descrença em tocante àquilo que você está vivendo. O fato simplesmente de você não desistir de lutar atrai sobre sua vida milagre e cura. Isso se chama persistência. Isso se chama perseverança. E Deus responde a todos os perseverantes. Deus responde a todos aqueles que são persistentes naquilo que estão buscando. E eu não sei qual é a luta que você está enfrentando neste momento na sua vida, mas uma coisa eu posso garantir para você: o quanto você persistir para solucionar esse problema buscando em Deus, demonstra para Deus o quanto você quer uma solução para esse problema, o quanto você está buscando. É isso que é buscar de todo o coração, é persistir, é perseverar, é não desistir. E adivinha o que aconteceu? Essa mulher foi curada. E Jairo, na sua pressa, não tinha ainda o seu problema resolvido. E parece até que o problema de Jairo era mais urgente do que aquela mulher, não era? Porque era uma filha de 12 anos que estava prestes a perder a sua vida. Aquela mulher já estava sofrendo há 12 anos. Ela poderia esperar um pouquinho mais, não poderia? O que você acha disso? Quero te dizer outra coisa muito importante. Não é o homem que determina o tempo do milagre e a cura acontecer na vida de um ser humano. É Deus. De Deus vem a primeira e a última palavra. Assim, certa vez eles estavam ali no templo e Jesus estava pregando. Preste atenção nessa história que é curta, rápida, mas muito interessante para nós. E ali, dentro daquela situação, havia um homem que tinha uma das mãos ressequidas, ele não tinha movimentação, os nervos dele eram atrofiados da sua mão. E isso impedia que ele pudesse trabalhar e ter uma vida comum como os outros homens. Ele tinha essa certa dificuldade. E o mundo de antes não é como o mundo de hoje, preste atenção nisso. Agora o que acontecia? Jesus olha para a situação daquele homem e ele diz o que para ele? Estende tuas mãos. E quando ele estende as suas mãos são curadas. Pessoas que estavam naquele lugar, religiosas, fariseus, criticam a atitude de Jesus, dizendo: quem é você para curar no sábado? O sábado deve ser santificado, você não pode realizar uma cura no sábado. E Jesus dá uma explicação maravilhosa para todos nós ali naquele momento. Ele fala assim: olha, qual de vocês tendo uma ovelha, ela caindo numa cova, não lança a mão nela e atira para fora? Ou você vai deixá-la morrer lá, porque é sábado? Porque Jesus permitiria que aquele homem ficasse um dia mais sofrendo, se ali aquele momento era o dia do encontro dele com Cristo? Porque Jesus permitiria que aquela mulher ficasse um dia mais sofrendo, se aqueles 12 anos de sofrimento poderiam ser resolvidos naquele instante, na hora que ela toca nas suas vestes? Jesus então diz: quem me tocou?
Os discípulos dizem: Senhor, quem te tocou? Todos estão te tocando, a multidão está te tocando. E eu creio, meu irmão, que no meio daquela multidão que tocava Jesus, muitos estavam em busca de uma cura e de um milagre, e muitos foram curados, e muitos receberam seus milagres ali. Por quê? Porque foram até Jesus, porque tocaram Jesus. Não era à toa que as pessoas se aproximavam de Jesus, e elas se aproximavam e eram curadas. A Bíblia relata que se fosse contar todos os milagres, todas as curas que Jesus realizou aqui, não haveria papel, não haveria tamanho, espaço suficiente para comportar, para caber todos os milagres e as curas que Cristo realizou. E olha que maravilhoso isso é esplêndido, porque Jesus diz assim: quem me tocou? Mestre, todos estão te tocando. Muitos ali estavam sendo curados, muitos estavam ali recebendo seus milagres a tocar Jesus, mas Jesus desperta a atenção de todos quando ele para a caminhada. Jairo, talvez assustado, deveria pensar consigo mesmo: eu estou com pressa, por que ele não vai logo? Por que ele parou? Jesus então se pronuncia dizendo: não, alguém me tocou diferente, porque eu senti que virtude saiu de mim. Olha que interessante isso, meu irmão. Virtude saiu de Cristo sobre a vida de uma pessoa que estava sofrendo há 12 anos. Ali naquele mesmo instante, aquela mulher, ela percebeu que não poderia sair daquela situação despercebida. E na verdade, ela tinha medo de estar ali, porque ela estava ali passando por um período no qual ela sofria 12 anos, e ela não poderia estar no meio daquela multidão. Ela poderia ser mal interpretada, ser expulsa, ser expelida dali. Mas ela se prontifica dizendo: fui eu que te toquei. E ela conta o que lhe aconteceu. E Jesus então diz para ela: tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Vá em paz. Essa mulher foi até Jesus buscar uma cura, mas ela não recebeu apenas a cura, ela recebeu ânimo para continuar a viver através da cura que realizara na sua vida, através e por meio da fé que ela teve em Cristo Jesus. Olha que interessante isso, meu irmão. Muitas vezes você está desanimado com a situação que você está vivendo, só que se você tiver fé em Jesus Cristo, que Ele pode resolver a situação, Jesus não somente pode resolver essa situação, como o ânimo sobre sua vida será restaurado. Deus coloca um ânimo novo sobre sua vida esta manhã. Talvez a cura ainda não chegou, talvez o milagre ainda não aconteceu, mas se você tiver fé, eu garanto para você que o seu ânimo já será novo. Por quê? Porque você tem esperança e sabe que Deus está no controle de todas as coisas e pode resolver este problema ainda hoje, nesta manhã. A sua cura, o seu milagre pode acontecer, e eu creio nisso, porque esse Deus é o mesmo Deus de hoje, que continua curando, que continua livrando, que continua libertando. Bom, um problema agora já foi resolvido, uma cura aconteceu e aquela mulher voltou para sua casa em paz, com um ânimo novo e curada, feliz da vida após 12 anos de sofrimento. Não é o homem, mas Deus que determina o tempo certo do milagre acontecer em sua vida. Agora precisava resolver o problema de Jairo. E ali Jesus retoma novamente a caminhada em direção à casa de Jairo. E lá chegando, um pouco antes, chegam alguns criados ali, alguns amigos de Jairo, e dizem para Jairo: por que ainda incomoda ele? Não incomode mais o mestre. A tua filha, ela já perdeu a vida. A tua filha não suportou. A tua filha, ela não aguentou. Ela já está morta. Não incomode mais o mestre. Naquele mesmo instante, a hora que o semblante de Jairo começa a desfalecer, Jesus não permite que ele desanime. E ele diz assim: não temas, crês somente e será salva. Preste atenção nisso, porque a única coisa que Jesus pede para Jairo é que ele creia. Jairo está pedindo um milagre pela vida da sua filha.
E a única coisa que Jesus pede para Jairo é que ele tenha fé. Você está entendendo isso? Talvez esse seja o seu pedido para Jesus hoje. Jesus, opera um milagre na minha vida, na minha casa, na minha família. Muda a minha história. Eu estou cansado de sofrer. Muda a história da minha família. Toca no meu casamento, na vida dos meus filhos. Muda esse cenário, Senhor. Senhor, eu preciso de uma cura, eu preciso de um milagre. E você pede para Deus e abre o seu coração para Deus. E Deus, quando Ele olha para dentro de você e vê não somente a sua agonia, mas vê o quanto você quer. E Deus sabe o quanto você precisa. E a única coisa que Deus pede para você é que você tenha fé. Você pediu, então tenha fé. Creia. Porque se você não crer naquilo se você não crer que Deus pode realizar aquilo que você está pedindo, por que Deus então faria? Não faria sentido. Se você que é o principal interessado em receber um milagre, em receber uma cura, pede, mas não crê e não acredita que vai receber, por que Deus então vai te atender? Você está entendendo isso, meu irmão? Porque o que Jesus pede para Jairo é isso. Apenas creia. Eu estou contigo. Eu não desisti de caminhar até a sua casa. Eu não desisti de entrar na sua casa. Eu não disse para você que eu não vou continuar junto contigo. Eu não disse para você que eu vou dar meia volta e vou voltar atrás porque vieram falar pra gente que a sua filha já morreu. Não, é minha. A primeira e a última palavra. Não importa o tamanho da notícia. Não importa a gravidade da situação, não importa o diagnóstico médico, não importa que eles disseram que não há mais jeito, que não há mais solução, porque houve ali uma situação e há coisas que eles não vão entender, porque só Deus compete saber. Milagres e curas. Aquilo que chamamos de possível, Deus chama de milagre. E Ele diz, nós vamos continuar em direção à sua casa. E ele continua a caminhada e vai até a casa de Jairo. E chegando ali na casa de Jairo, ali as pessoas estão todas chorando. Então ele entra na casa de Jairo juntamente com Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. Todas as pessoas em pranto, chorando muito porque aquela menina tinha ali perdido sua vida. E Jesus então diz assim, no meio de todas aquelas pessoas que estavam ali velando aquela menina: não chores, não chores, porque ela não está morta, mas dorme. Você sabe o que Jesus está dizendo aqui? Jesus não está negando que ela morreu. Jesus está deixando bem claro que aonde ele entra, a morte não tem poder. Aonde ele entra, a vida, a luz. Então quando ele entra naquela casa, ali já não há mais morte, mas sim vida. E aquela menina já passa de um estado ali na qual ela está morta para um estado de sono. A situação da vida daquela menina muda. Presta muito bem atenção nisso, meu irmão. Presta muito bem atenção nisso. Presta. A cura na vida daquela menina acontece na hora que Jesus entra naquela casa. Na hora, simplesmente o fato de Jesus entrar naquela casa, meu irmão, tô todo arrepiado aqui. Simplesmente a hora que ele entra naquela casa, a situação que era de morte se torna uma situação de vida. Por isso Jesus diz: vocês estão chorando? Não chorem, porque ela não está morta, ela apenas dorme. Ou seja, uma situação que era de morte, Jesus transforma em vida. Só que ninguém percebe, porque na hora que ele entra, ali ela já é ressuscitada. Apenas a presença de Cristo já é suficiente para mudar uma situação.
Apenas uma palavra de Cristo entregue a alguém, dirigida a uma pessoa, enviada a alguém, já é suficiente para reverter uma situação. Pode pegar o exemplo da história do servo do centurião. Senhor, apenas uma palavra que o Senhor me der já é suficiente, porque eu estou debaixo dessa palavra, da sua autoridade. Eu sei que é o suficiente para que meu servo seja curado. Jesus libera a palavra e antes do centurião chegar em sua casa, a notícia já vem: teu servo está bom. Teu servo foi curado. Então, meu irmão, é isso que é ter fé, é isso que é acreditar. Nós estamos aqui nessa devocional aprendendo sobre milagre, aprendendo sobre Jesus, aprendendo sobre as curas que Jesus Cristo. Eu quero dizer para você, talvez você está passando por um momento mais delicado em sua vida, ou talvez você conheça alguém que está passando por este momento. Você não está vendo Jesus aí na sua frente, você não está vendo Jesus aqui do seu lado, você não está vendo Jesus, mas eu tenho certeza que você sabe que Jesus está aí. Muitas vezes você está buscando lá fora o que já está aí dentro. Jesus já está aí dentro. E simplesmente o fato de Jesus estar aí, a presença de Jesus está aí, a presença do Espírito Santo está aí, já é o suficiente para reverter essa situação. Então já existe um processo de cura acontecendo na sua vida. Você não se deu conta, mas o milagre já está acontecendo. O milagre começa a acontecer na vida de Jairo, não é no momento que Jesus fala para aquela menina: Talita cumi, levanta, menina. O milagre já acontece na vida de Jairo na hora que Jairo pensa em procurar Jesus. É um processo milagre que acontece em nossa vida. Todo milagre é um processo. E ele tem princípio, meio e fim. E o que nos conforta é saber que é de Deus a primeira e a última palavra. Então, assim, o fato de você pensar em dobrar os seus joelhos nesse dia de hoje e pedir para Deus ajuda e pedir que Deus te socorra, já é o início do milagre. Porque Deus já está olhando a intenção do seu coração. Meu filho está precisando de mim. Você já viu um pai que mora longe dos filhos? Às vezes os filhos vão viajar para outro estado para trabalhar e às vezes eles passam por dificuldade, ou até mesmo quando um filho casa, vai viver sua vida, ou uma filha, o pai e a mãe, eles sentem: meu filho está precisando de mim, minha filha está precisando de mim. Existe uma ligação, e quem sou eu para explicar essa ligação? Mas uma coisa eu sei: existe uma ligação de Jesus Cristo com você. Existe uma ligação de Deus com a sua vida. Ele sabe exatamente o que você está passando neste momento. Ele sabe exatamente o que você precisa. Ele conhece as suas necessidades. E o melhor de tudo, Deus tudo pode fazer. Somente de você querer buscar em Deus ajuda já é o suficiente para o início do processo desse milagre acontecer na sua vida. Aí você permite que Deus vai te conduzir. Eu sei que você tem pressa, assim como Jairo. Eu sei que talvez Jesus vai parar no meio do caminho para atender outras pessoas e você vai falar: Deus, mas e minha vez, quando vai chegar? Calma. Deus tem um tempo certo para tudo acontecer na sua vida. Deus não desistiu. Deus não voltou atrás. Deus não abriu mão. Deus não disse para você: olha, deixa quieto, não tem mais jeito, falaram que ela está morta, não há mais o que fazer. Não foi isso que Deus te disse. Talvez você recebeu uma notícia ruim, que você não esperava, porém a última palavra vem de Deus, e Deus hoje está te dizendo: eu continuo contigo. Eu não voltei para trás, eu não deixei de caminhar. E ele vai até a casa daquela menina, e quando aquelas pessoas escutam isso de Jesus, elas não entendem. Elas não entendem o que Jesus está dizendo. Como assim ele está dizendo que ela não está morta, que ela está dormindo? Que falta de respeito é essa? Sabe, Jesus fala para Jairo: Jairo, pede para que essas pessoas saiam. Vamos ficar eu, você, Pedro, João e Tiago aqui. Você está entendendo, meu irmão? Há situações que o ambiente precisa ser de fé. Que o ambiente precisa ser positivo. E muitas vezes você vai passar em determinadas situações que, ao invés de você receber palavras de fé, você vai receber críticas. Ah, mas também não se cuidava.
Ah, mas também nunca levou a sério. Ah, mas também, poxa, não é o momento. Não é isso que aquela pessoa está precisando agora. As críticas daquelas pessoas não iam ressuscitar aquela menina. O pré-julgamento ou o preconceito daquelas pessoas não ia ressuscitar aquela menina. A religiosidade daquelas pessoas não ia ressuscitar aquela menina. Mas Jesus podia ressuscitar aquelas meninas. Jesus então prepara um ambiente de fé. Agora, como você vai ter fé que a cura e o milagre vai acontecer na sua vida, sendo que você está convivendo apenas em ambientes de incredulidade, onde as pessoas que estão em sua volta, ao invés de dizer para você, tenha fé, ore, busque em Deus, as pessoas estão dizendo totalmente o contrário. Ah, não tem mais jeito. Eu conheço fulano que passou a mesma situação, se perdeu. Você está entendendo? Então assim, eu não estou julgando a intenção dessas pessoas, mas precisamos entender que o inimigo, de uma forma estratégica, muitas vezes usa pessoas ao seu redor para criar um ambiente de incredulidade sobre sua vida, ao ponto de você ter a sua fé abalada. Por quê? Porque você está cercado de incredulidade. Você até queria acreditar que pode dar certo, mas está todo mundo te dizendo o contrário. E muitas vezes as pessoas que estão sendo usadas para criar um ambiente de incredulidade na sua vida são até pessoas próximas. Até mesmo estão dentro de sua casa. Pessoas dentro da casa de Jairo estavam dizendo, ela está morta, ela morreu, não tem mais jeito. Mas Jesus estava dizendo o contrário, não, ela não está morta, ela dorme apenas. Eu estou aqui, porque quando eu entrei aqui, a morte foi embora. O espírito de morte que estava sobre aquela casa, ele foi embora. Quando Jesus entra, aquela menina, naquele momento, ela deixa de estar num estado de morto, e ela passa a estar num estado de sono. Ela não desperta instantaneamente, mas ela já está curada, ela já não está mais morta, ela está dormindo apenas com a presença de Cristo. E as pessoas estão dizendo, não, ela está morta, não tem mais jeito. Jesus fala assim, não. Esse ambiente aqui de incredulidade não vai ajudar em nada. Jairo, pede para que essas pessoas esperem um pouco do lado de fora. De dentro da casa de Jairo, Jesus retira toda a incredulidade, toda a falta de fé. E ele vai até o quarto ali, onde está aquela menina. E as pessoas estão lá do lado de fora. E Jesus pega na mão daquela menina. E ele diz assim, Talita cumi. Levanta-te, menina. Você está entendendo isso, meu? Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou a ela. E ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Uma cura sobre a vida de alguém que sofria 12 anos. E tem a atitude de fé de enfrentar toda a aglomeração daquela multidão. E mesmo que apertada entre as pessoas, consegue se aproximar o suficiente de Cristo para tocar, pelo menos na orla dos seus vestidos. E instantaneamente ela é curada numa atitude nobre de fé. Ela não somente recebe a cura, como também recebe um ânimo novo sobre sua vida, recebe paz e volta para sua casa feliz. Eu quero te fazer uma pergunta. Quão perto você consegue chegar de Cristo? Você sabe onde encontrar o Senhor? Você sabe aonde o Senhor está? Você sabe que você pode tocar em Jesus através da sua palavra?
Você sabe que você pode tocar em Jesus através de um coração quebrantado e contrito? Agora você teria fé suficiente nesse dia de hoje para buscar em Jesus uma resposta, uma solução para o seu problema? Se você tiver fé ao ponto de ir até o Senhor em oração e dizer: Senhor, eu estou aqui e eu preciso de Ti, me ajuda, por favor, porque eu já não sei mais o que fazer. As suas palavras conseguem alcançar o coração de Deus, porque Deus diz na sua palavra que Ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Tudo que você precisa fazer é abrir o seu coração para Deus, de uma forma sincera e transparente. Deus, o Senhor sabe quem eu sou e aqui eu estou. Talvez você vai passar por situações como a filha de Jairo passou, que ela não poderia pedir por ela mesma, porque ela estava desfalecida. Mas ela tinha alguém que veio pedir por ela, o seu pai. Talvez seja essa a sua missão nessa terra. Interceder a Cristo pela vida de alguém que está desfalecido neste momento. Ir em oração buscar em Jesus ajuda para que Ele possa ir até a sua casa, ir até a casa de alguém e essa pessoa possa ser alcançada pelas mãos milagrosas de Jesus Cristo. Você está entendendo essa situação, meu irmão? Ou você está buscando por uma cura ou um milagre, ou você conhece alguém que precisa de uma cura ou um milagre. Ou você vai ter a fé daquela mulher do fluxo de sangue, ou você vai ter a fé de Jairo. Mas tenha fé, não desista, porque a solução para a sua vida, para o problema que você está vivendo hoje, está nas mãos do Senhor. E eu gostaria de terminar esta live, essa devocional, orando junto com você. E se você está passando por uma situação a qual você não esperava, a qual para muitas pessoas parece até mesmo improvável que haja uma solução, entregue hoje nas mãos de Deus, abra o seu coração ao Senhor. Vamos orar junto comigo, meus irmãos? Pai, o Senhor conhece o nosso coração, sabe das dificuldades que estamos enfrentando. O Senhor sabe das nossas necessidades e o Senhor conhece nossos limites. Pai, talvez as forças dessa pessoa já se esgotaram e ela já não sabe mais como pedir. E ela já está talvez cansada de tanto buscar e parece que muitas vezes a resposta não vem. Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus, meu Pai, porque eu creio que o Senhor continua curando, continua operando milagres. Que o Senhor estenda suas mãos, assim como o Senhor estendeu, meu Pai, o seu milagre sobre a vida da mulher do fluxo de sangue, assim como o Senhor pegou na mão daquela menina e levantou ela e mudou o seu estado. Muda também, meu Pai, o estado de sofrimento dessa pessoa, a agonia que ela está sentindo no coração. Aonde havia doença, que haja cura. Aonde havia descrença, que haja milagres. Aonde havia ódio, que haja amor. Aonde havia cárceres, que haja livramento, porque o Senhor Deus é um Deus que livra. Deus, tome em tuas mãos a vida de cada uma dessas pessoas e que a oração do coração dessas pessoas hoje sejam ouvidas no seu trono, ó Deus, e que elas possam receber uma resposta em tocante àquilo que elas estão pedindo e tanto necessitam. Socorre-nos depressa, Deus. Nos ajuda diante das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. Nos livra, Senhor, de toda e qualquer doença ou enfermidade, acidente ou incidente, tragédia ou fatalidade.
Nos livra da crueldade, muitas vezes até mesmo humana, da maldade deste mundo, dos prazeres enganosos deste século. Pai, nos toma em tuas mãos, pois sem o Senhor nada somos. Mas também nós cremos que tudo é possível ao que crê, e nós temos fé no Senhor, e o Senhor tudo pode fazer, meu Pai. Por isso, Deus, aquilo que parece impossível aos nossos olhos, opera um milagre, meu Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, libera sobre esta vida hoje cura, é o que eu lhe peço, de todo o coração. Amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Eu creio que Deus hoje liberou uma palavra de cura sobre a vida de muitas pessoas, e que muitas pessoas neste exato momento estão sendo alcançadas pela cura de Jesus Cristo. O mesmo Senhor que tomou aquela menina pelas mãos e reverteu aquele quadro, aquela situação, está revertendo hoje diagnósticos desfavoráveis, está revertendo hoje situações tristes, está revertendo hoje situações que pareciam improváveis, está revertendo hoje situações que pareciam impossíveis. Deus hoje está decretando milagres. Você crê? Se você crê, diga amém e continue buscando, perseverando em oração, que o seu milagre está no processo e logo acontecerá. Em nome de Jesus. Amém e amém.